hoje a gente vai conversar com o jornalista de Relações Internacionais e pós-graduando em História do Oriente, Augusto Lerner Krieger, que já está conectado por aqui, e o nosso queridíssimo Hussein Kalu, professor de Harvard, está voltando aqui ao Morning Show de hoje para poder repercutir o ponto de vista dele. Vou começar por você, Hussein, porque a gente está vivendo um impasse que é o seguinte, meu amigo. Estão falando dessa questão dos corredores humanitários, né? Mas se a gente analisar, o Egito é contra esses corredores humanitários porque se opõe ao Hamas. Como é que a gente resolve esse impasse, meu amigo? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Eu acho que a situação é muito delicada e a relação entre o Hamas e o governo egípcio ela é muito ruim, porque o Hamas é uma costela da Irmandade Muçulmana e uma costela de tendência mais ortodoxa do fundamentalismo islâmico e, consequentemente, o atual governo egípcio ele digamos, adversário figadal da Irmandade Muçulmana. Então, a relação não é uma relação fluida da perspectiva do diálogo político e diplomático, o que cria dificuldade nessa interlocução. Além disso, o governo egípcio se encarregou de alertar o governo israelense da possibilidade de um ataque, cujo qual, aparentemente, foi ignorado, e parece que essa informação foi confirmada pelas autoridades americanas, de que houve esse alerta por parte do Egito e isso foi ignorado por autoridades israelenses. Então, criar corredores humanitários nessa circunstância é realmente um trabalho muito complexo, muito difícil, até porque para criar esse corredor humanitário, ainda que o Egito consiga convencer a certas autoridades do Hamas, o Estado que está bombardeando, no caso o Estado de Israel está empregando o uso da força, precisa dar garantias de que esses corredores estarão seguros. Então é uma triangulação muito difícil, porque a gente teria que triangular essa negociação com Israel, teria que triangular essa negociação com o Hamas e teria que ter um compromisso firme dos dois lados. E na atual conjuntura é muito difícil de costurar esse consenso no momento. Eu espero que a Nossa Senhora da Aparecida consiga interceder e lançar luz sobre essa possibilidade, mas no momento eu creio que isso é um pouco complexo. Amém, Hussein, que o que você disse agora se concretize o mais rápido possível. Gente, deixa eu passar a bola aqui para o Augusto Lerner Krieger e continuando nessa história, Augusto, dessa questão dos corredores humanitários, né? Porque uma das grandes preocupações que existe por parte do Estado de Israel nessa criação é de que ela vire uma rota de fuga dos terroristas, né? Como é que se trata essa história? Acho que a gente está com o seu microfone fechado, se eu não me engano, Augusto. Pronto. Agora sim, está perfeito. É uma questão complicada, a questão dos corredores humanos de refugiados em Gaza. E é importante ressaltar também, como o professor disse anteriormente, que é uma situação que envolve vários países, né? Não envolve só uma questão, envolve tanto o Egito, envolve Israel, envolve também os Estados Unidos, que estão coordenando, fazendo esforços para abrir esse corredor na fronteira de Rafah, entre o Egito e a faixa de Gaza, mais ao sul da faixa de Gaza. É importante ressaltar também que essas pessoas, os residentes em Gaza, eles são inocentes, eles não são culpados por nada que está acontecendo. Já vi opiniões de pessoas me perguntando, questionando se as pessoas poderiam entrar em Israel. Isso não é uma opção hoje em dia e nem vai ser no futuro. Eu acho que a opção mais clara e concisa hoje em dia seria um esforço internacional, tanto por parte de Israel, do Egito, dos Estados Unidos, de outros atores de relevância no Oriente Médio, como a Turquia e a Arábia Saudita, para avançar nessa possibilidade de abrir os corredores para o Egito e, a partir disso, conseguir salvar o maior número de vidas civis possíveis. Agora, Nelsinho, situação trágica para um dia de Nossa Senhora Aparecida, da gente ver a resposta do Hamas dizendo que se a energia elétrica e a água não forem reestabelecidas ali na faixa de Gaza, os reféns vão morrer. Como é que se lida com uma situação dessa?
É uma situação muito difícil, né? Primeiro, bom dia, Paulo, bom dia aos nossos convidados, aos meus colegas aqui do sofá, toda a audiência. É uma situação muito difícil, mas que revela que é possível se resolver esse conflito e está na mão do Hamas. Essa é a questão. Quando a gente vê o Israel deixando claro que é só libertar os reféns, que os ataques vão cessar, aliás, que a energia, que a água vão ser restabelecidos, nesse caso, fica claro que o Hamas tem a opção de restabelecer a situação dos moradores ali da faixa de Gaza, dos palestinos. Então, acredito que isso só evidencia, Paulinho, que o Hamas não está preocupado nem com os reféns e nem com os palestinos, nem com a população que está sofrendo ali o bloqueio feito por Israel. Isso só é mais uma evidência somada a um jogo de quebra-cabeça tão grande, a tantas outras evidências que coloca o Hamas numa classificação nítida de um grupo terrorista que não está preocupado com nada. E, aliás, falando exatamente sobre isso, como é um grupo terrorista, é muito difícil de se negociar. Como é que se negocia com um grupo desta qualidade que não respeita nada? Como é que se negocia, por exemplo, um corredor humanitário com alguém que vai poder explorar, de repente, esse corredor humanitário a seu favor, sem cumprir nenhum tipo de compromisso? Não dá para acreditar em nenhum tipo de compromisso que o Hamas possa fazer, em especial nessa circunstância em que coloca, inclusive, a vida dos reféns em risco e colocando também a situação de todos os palestinos que estão vivendo essa situação difícil, virtude que é fruto do bloqueio feito por Israel nesse momento necessário. É isso que o Nelsinho falou, é muito importante, né, gente? Porque a gente está vivendo um dilema, né, Mano Ferreira? É um dilema. Vamos criar corredores humanitários para ajudar essas pessoas precisam de ajuda? Claro que sim. Agora, esses corredores podem ser utilizados pelos terroristas para fugirem e o terrorismo continuar ali na região. Como é que faz? É verdade. Bom dia, Paulinho, bom dia a todos. De fato, essa é aquela situação em que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque o dilema é muito angustiante. Não há solução fácil para esse tipo de situação. E um ponto fundamental é lembrar que o dia seguinte sempre chega. Ou seja, o custo, para além do profundo custo humanitário, que eu acho que já deveria fazer todos se preocuparem com a criação dos corredores humanitários, porque afinal de contas estamos falando de milhões de civis inocentes que nada tem a ver com os atos terroristas do Hamas. Estamos falando também de uma população de crianças muito grande. E, do ponto de vista até psicológico, o que a gente chama de dano colateral da guerra, que parece desse jeito parece quase fofo, né? Quando a gente fala, não, o dano colateral da guerra. Mas do ponto de vista de uma criança que está vivendo a situação, a gente está falando de um drama que eu acho que não tem paralelo na humanidade, que é o drama de ver a sua casa explodida, o seu pai morto, a sua família inteira devastada por uma guerra. Então, o tipo de dano psicológico que uma situação como essa gera nas crianças é algo que explica a criação do ressentimento social e da desestruturação familiar, que muitas vezes depois faz com que essa criança, ao crescer, vire um alvo fácil ou mais propício à retórica radical, à retórica extremista, à retórica terrorista. Então, quando a gente fala do ponto de vista de construção da paz duradoura, a construção de corredores humanitários que ajudem a preservar as vidas, inclusive das crianças, é fundamental para o dia seguinte, para que a gente não tenha, após o episódio que estamos vivendo nesse momento da história, a construção de uma geração de pessoas ressentidas pelos ataques. Mas tem um detalhe, viu, mano? Tem um detalhe que a gente tem ouvido de muitos especialistas aí também, que os próprios palestinos colocam na conta do Hamas tudo isso que vem sendo sofrido por aquele povo. Eles já sabem que aquilo acontece, claro, mas aquilo pode estar acontecendo, e isso é uma opinião, não é de uma, não é de duas, de várias pessoas que a gente tem ouvido, isso acontece por conta da ação radical do Hamas. Claro, até porque eles estão vendo do outro lado como é que está a situação, né? Claro que se chegar a informação, que isso também é manipulação.
manipulados. Lá no Fatah, na Cisjordânia, não tem esse tipo de ação, justamente porque lá tá um governo moderado. Mas não é comparável. Aí que está a questão. Mas não é comparável. Né, senhor? Esse que é o problema. Não dá para você reduzir a questão no argumento que você colocou aqui. Na Cisjordânia, os ataques estão cada vez maiores e mais intensos. Mas não se compara, né? o PP... Tanto por conta dos assentamentos de israelenses que estão lá, que estão fazendo incursão contra os palestinos naquela região. Você acha comparável a situação da faixa de Gaza? Claro que não, óbvio que não, mas a tendência é radicalizar também, não é? E é importante destacar aqui, que eu acho que é importante a gente falar, que nessa guerra não vai ter vencedores, todo mundo vai perder, não é? E os civis da Palestina não tem para onde correr, né? O Egito, como bem disse aqui o Hussein, não é? Tem o pavor ao Hamas, porque o Hamas é uma célula da Irmandade Muçulmana, um grupo terrorista que ocupou o governo do Egito, né? Ou seja, a única forma, quando Netanyahu falou para os civis fugirem da faixa de Gaza, mas ao mesmo tempo os civis não têm para onde ir, né? A fronteira do Egito está fechada, Israel cercou a faixa de Gaza como um todo, não é? O que a gente vai ver é uma guerra muito intensa e com muita carnificina. E o que o Mano colocou aqui faz todo sentido, porque um dos resultados de uma guerra é a radicalização, né? Com toda certeza, pode ter também esse efeito, né, senhor? As pessoas colocarem a conta na culpa do Hamas, né? E a própria sociedade civil ir contra o Hamas. Mas tem um efeito também que não dá para a gente medir, que é a radicalização. As pessoas também concordarem. E eu quero cultura. E na cota, só uma cota, Mano, PP, colegas, uma cota dessa possibilidade dos palestinos se sentirem ressentidos e aderirem à ideia do Hamas também vem de uma manipulação da informação, porque a gente tem que se lembrar que lá na faixa de Gaza há uma ditadura do Hamas. Tem essa questão também, não tem democracia. Do Hamas, essa informação, pessoas pobres, miseráveis. É claro. Justamente você não pode nem ter outra fé, não pode ter outra opinião. Se você tiver outra opinião lá, você é morto e pronto. Então tem essa cota também da ditadura. Não, mais do que isso, você não pode ter uma outra forma de viver a fé islâmica. Claro. Porque eles são radicais, extremistas de um modo específico de encarar a religiosidade. Hussein, deixa eu te trazer aqui para a conversa, meu amigo, e eu queria te fazer uma pergunta. Se você quiser comentar aqui essa discussão, fica à vontade, mas eu queria emendar pensando um pouquinho no futuro. Israel tem uma boa probabilidade aí de ganhar essa guerra, até pelo seu aparato aí militar, né? Mas o que acontece com esse território da faixa de Gaza, né? Eu fiquei me questionando muito isso. O Israel vai fazer o que com essa faixa de Gaza, esse território, né? Esse retângulo que existe dentro do próprio país. Vai entregar para o Fatah de novo? Qual que é a postura que Israel deve ter caso realmente tome posse desse território? Paulinho, a tua pergunta ela é muito perspicaz. Eu digo que eu acho que ninguém não terá vencedores, porque, como o Felipe sublinhou muito bem, não terá vencedores, porque quanto mais miserável Gaza ficar, e maior for a punição coletiva contra civis, pior a segurança do Estado de Israel ficará, porque o sentimento de vingança vai se acumulando. Pode ter uma sensação de paz, pode ter uma sensação de que Gaza está dizimada, mas daqui a 3, 4 anos, 5 anos, isso vai eclodir novamente, se não tiver uma solução definitiva. O que vai equacionar isso? É uma solução definitiva. E qual é a solução definitiva? É sentar e criar o Estado palestino, a solução de 2 estados. Essa é a única solução. Então não tem outro caminho. E aí é preciso um esforço internacional coordenado. E é preciso um governo sério em Israel comprometido com essa ideia, e não o atual governo. Então, olhando para o futuro e sendo muito racional, o que vai sobrar de Gaza? Escombros. O povo de Gaza tem 2,5 milhões, 2.300.000 civis. Tá bom. Obviamente que todos esses bombardeios, pode alegar, tá bombardeando militantes do Hamas. É claro que não, ninguém vai acreditar nisso. Você pode até alegar isso, mas não dá para acreditar. Você tem quase 3 mil pessoas mortas. São todos militantes do Hamas? Claro que não. E você vai ter mais mortes.
como consequência dessa guerra insana. Então, no final das contas, você vai ter uma faixa arruinada, mais miserável do que já está, refém de um grupo de lunáticos, e no final das contas não vai ter solução. Agora, o fato fundamental, o Nelsinho estava levantando um ponto, que bastava o Hamas entregar os reféns, a luz volta, a energia volta, a água volta, tudo se restabelece. Não é bem assim, porque o nível de confiança entre os dois lados é zero, sub-zero, não volta. Que garantias que eles têm que se devolver nos reféns, eles terão de volta? Não tem. Então, é muito difícil subestabelecer um entendimento cujo qual o nível de confiança ele é inexistente. Agora, o certo é devolver os reféns. É óbvio que o certo é salvar vidas. É óbvio, né? Isso requer uma intermediação, uma negociação. Agora, para concluir, dá para confiar no Hamas? É claro que não dá para confiar. Nessa altura, não é possível confiar. Agora, dá para confiar no governo Netanyahu? A credibilidade dele está muito baixa, até no público interno israelense. Então, quanto maior for a punição, na minha opinião, que entendo o uso da força é legítimo nesse caso, pelas consequências que aconteceram, mas aí a desproporcionalidade da força também depõe contra essa legitimidade, ela vai acabar gerando resistências para a devolução ou a negociação de reféns, entende? Então, e o Hamas, o único trunfo agora que tem, quer dizer, são os reféns, não tem mais nada. Sem os reféns não tem nada, entende? Então, estou pensando aqui não da perspectiva humanitária, mas da perspectiva estratégica puramente. Então, a única força que eles podem exercer é a barganha sobre os reféns, seja a libertação de presos, seja a libertação de militantes seus que estão detidos nas prisões ou no território israelense, seja acesso à matéria-prima ou qualquer outra coisa. Sim. Infelizmente, essa é a situação. Perfeito. Nelson me pediu? Sim, só para falar que essa questão de restabelecimento da água ou da energia, quem falou que vai restabelecer é quem cortou a energia e a água. Mas está em guerra, Israel. Está na Essa guerra, é uma cara. questão. Mas a palavra de Israel tem muito mais credibilidade do que de um terrorista. Tem um fator... Uma segunda questão a essa altura não dá para confiar no Hamas? Como assim? A que altura se pode confiar no Hamas se na Constituição, no Estatuto do Hamas, está justamente a extinção do Estado de Israel? Em que momento se pode sentar na mesa para conversar com o Hamas, com a ideia de dois estados, se a premissa da existência de um desses grupos, que é o do Hamas, é justamente a extinção do outro? Como é que você senta na mesa para conversar com quem quer te matar, te destruir? Não tem como. Essa questão é muito difícil, é quase uma utopia a ideia dos dois estados, em se considerando o Hamas como aquele que toma as decisões na faixa de Gaza. Eu não estou confundindo o Hamas com os palestinos. Não, É possível ter um Estado palestino? É uma causa legítima. Mas o Hamas não tem diálogo com ninguém. Mas você esquece historicamente, ô Nelsinho, você esquece que historicamente Israel sempre negociou com o Hamas, né? Em 2011, Israel negociou a soltura de um membro das Forças Armadas de Israel por 1.000 terroristas do Hamas. Ou seja, historicamente há esse tipo de relação entre o Hamas e o governo de Israel, não é? E outro ponto, está numa guerra, né? A guerra, existe um componente psicológico importante quando você narra a guerra, não é? Não dá para você, por exemplo, levar a crer que o Hamas, libertando os reféns, Israel vai voltar a energia e a água para... Quando é que o... Não tem nada a ver. Então, já que você está falando de guerra... Já que você está falando de história... Já que eu estou esquecendo... Deixa eu acabar de continuar. Isso é guerra, Nelson. Isso é guerra, Nelson. Tá. E o componente, assim... E qual que é o objetivo de Israel? É, obviamente, recuperar as centenas de reféns e extirpar o Hamas. O Hamas sabe disso. O Hamas sabe que a moeda de troca que ele tem é muito importante para Israel. Então, você achar, na inocência,
que o Hamas, que é um grupo terrorista, é importante a gente sempre ressaltar isso. É um grupo terrorista, tem que ser extinto, não é? Você achar que na ingenuidade o Hamas entregando os reféns, Israel vai voltar a fornecer energia elétrica e água para a faixa de Gaza. Isso é sonho, isso não existe. Não dá para falar que na minha ingenuidade ou na minha inocência eu estou desconfiando do Hamas. Inocente e ingênuo é quem acredita no Hamas. Mas quem acredita no Hamas? Quem acredita no Hamas, Nelson? Quem está falando que dá para negociar com o Hamas? Mas historicamente Israel sempre negociou com o Hamas, Nelson. Então fala qual foi a vez que Israel descumpriu uma palavra, porque o Hamas descumpre qualquer tipo de regra. Aliás, não segue regra alguma. Não, mas na guerra, Nelson, na guerra... Na regra tem regra. Então como é que você... E pode sequestrar, fazer tudo que fez nos ataques. Não são ataques terroristas? Óbvio que são ataques terroristas. Quem tem ataque terrorista cumpre regra de guerra. Você tem que tomar cuidado. Alguma. Você tem que tomar cuidado quando você coloca essas informações, parece que eu estou defendendo o Hamas. Eu não estou defendendo o Hamas, eu não falei isso jamais, entendeu? Aqui tá todo mundo na mesma página, todo mundo tá contra o Hamas, todo mundo tá colocando o Hamas como grupo terrorista, sim. Que tem que ser extirpado. Uma vez assim, que grupo terrorista... A guerra tem regra, mas punição coletiva, que é o que Israel tá fazendo. Ou seja, na faixa de Gaza, vai contra as regras da guerra também. Não há alternativa para quando combate um grupo terrorista nessas condições, Pepe. Essa é a questão. Mas qual é a alternativa? Fala o que Israel deveria fazer, aceitar? Ô Nelson, o que você esquece é que a faixa de Gaza não é só o Hamas que está lá. Então o que Israel tem que fazer? A Palestina, os palestinos são muito mais numerosos. São muito mais numerosos do que o Hamas. Então propõe o que Israel tem que fazer, então? Os palestinos, em geral, não concordam com o Hamas. Claro que tem palestino que concorda com o Hamas. Mas você coloca de um jeito que faz sentido Israel punir coletivamente o povo da Palestina, porque está na guerra. Mas pela regra da guerra, isso também é crime. É um jogo que só tem regra para um lado, essa é a questão. Deixa eu narrar das imagens que vocês estão vendo agora. A gente dividiu a tela em dois, nosso Dudu dividiu a tela em dois para vocês poderem entender. Do lado esquerdo, imagens ao vivo da faixa de Gaza, mais uma vez com o céu completamente cinza aí por conta de toda a fumaça. E do lado direito, a gente está vendo imagens recuperadas de um drone de uma agência internacional que percorreu os escombros da faixa de Gaza. Só para vocês entenderem, eu conversei com um especialista em guerra hoje pela manhã e ele me explicou essa estratégia por parte de Israel. O que Israel está fazendo agora é o seguinte: foco primeiro na destruição dos prédios para que em seguida possa começar a incursão terrestre, que deve aí em cerca de uma semana ou poucos dias ter o seu início, e aí que a situação vai ficar extremamente grave. Porque na incursão terrestre, um soldado, quando vê qualquer palestino na frente, um soldado israelense que se deparar com qualquer palestino na frente, qualquer um vai ser suspeito. E a primeira medida que um soldado israelense fará numa incursão terrestre é matar quem estiver na frente, porque é uma incursão terrestre, é um processo de guerra, é natural isso numa guerra. Qualquer um que aparece na frente de um soldado é suspeito. Então, a possibilidade de a gente ter uma matança significativa a partir dessa incursão terrestre é muito grande, gente. Imagens à esquerda ao vivo que vocês acompanham da faixa de Gaza e à direita recuperadas do drone que percorreu os escombros. Vejam só como essa estratégia faz todo sentido. Primeiro promove a destruição de prédios para em seguida começar o processo de incursão terrestre, que ao que a gente acredita, que os especialistas acreditam, deve começar daqui a alguns dias.